Atualmente, precisamente enquanto você lê estas linhas, as duas máquinas mais audaciosas já criadas pela humanidade deslizam em silêncio para além dos limites onde os ventos protetores do Sol já não chegam. Naquele território inquietante onde o frio interestelar reina absoluto. Em fevereiro de 2026, a Voyager 1 encontra-se a aproximadamente 25 bilhões e 700 milhões de quilômetros de nossa casa azul, empreendendo a jornada mais solitária da história humana. Enquanto sua gêmea, a Voyager 2, seguirá a cerca de 21 bilhões e 300 milhões de quilômetros. Ambas se afastando de nós a uma velocidade vertiginosa de cerca de 17 quilômetros por segundo. Esses emissários de metal carregam, cravadas em seus corpos, placas de cobre banhadas a ouro de 12 polegadas, os discos dourados, que não são simples dispositivos de armazenamento, mas verdadeiras garrafas lançadas no oceano cósmico, contendo as coordenadas de nosso tempo e de nosso espaço como uma mensagem de esperança eterna lançada nas profundezas do vazio. Nesses discos gravados em sulcos analógicos, destinados a serem lidos por uma agulha de diamante, repousam saudações colhidas dos quatro cantos da Terra em 55 idiomas diferentes. O som do primeiro beijo de uma mãe em seu bebê recém-nascido. O sussurro ritmado das ondas do oceano quebrando na praia. O rugido majestoso do trovão. As canções melancólicas e profundas das baleias nos abismos oceânicos. Além das expressões mais elevadas do espírito humano na música, desde as composições eternas de Mozart até as notas blues de Blind Willie Johnson e o rock vibrante de Chuck Berry. Há também 116 imagens que capturam a diversidade de nossa vida, paisagens, seres humanos de todas as culturas, diagramas científicos, o planeta visto do espaço. Trata-se do grito desesperado, porém pleno de dignidade, de uma espécie consciente de sua finitude. Sussurrando ao rosto gelado do infinito, estivemos aqui. Amamos, tememos e tentamos compreender. Na escala cosmológica do tempo, a existência da humanidade não passa de uma nota fugaz, quase inaudível, em uma sinfonia que se estende por bilhões de anos. Se um dia nossa civilização for apagada pelos próprios erros ou por alguma catástrofe cósmica, não restarão os arranha-céus imponentes nem as bibliotecas digitais, apenas esses pequenos fragmentos metálicos vagando entre as estrelas serão a única prova de que seres feitos de pensamentos e sentimentos habitaram outrora um planeta azul. Somos nós, criaturas frágeis de carbono e água, que olhamos para o vasto vazio escuro e questionamos o sentido da própria existência, respondendo ao silêncio do universo com a linguagem da arte e da ciência. Mas para além dessa jornada macroscópica, no mundo subatômico que sustenta toda a realidade, a textura da existência torna-se ainda mais estranha e perturbadora. Nas profundezas onde a mecânica quântica governa, as fronteiras nítidas entre vida e morte, entre ser e não ser, se dissolvem em uma nuvem ondulante de probabilidades. Matematicamente, essa condição é expressa pela função de onda, representada pela letra grega psi do alfabeto grego, que contém toda a informação do sistema e consiste em uma combinação linear de realidades opostas. Em linguagem técnica precisa, a função de onda do sistema é igual a 1 raiz quadrada 2, vezes o vetor de estado vivo mais 1 raiz quadrada 2, vezes o vetor de estado morto. Isso não é mera abstração sobre o papel, mas o princípio de superposição em ação. Partículas subatômicas como elétrons ou fótons podem existir simultaneamente em múltiplos lugares e estados diferentes. O físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935, propôs o famoso experimento mental do gato para questionar quão absurda se torna essa ideia quando aplicada ao mundo macroscópico. Imagine uma caixa de aço completamente isolada do exterior. Dentro dela, colocam-se um gato, uma pequena quantidade de material radioativo, um contador Geiger e uma ampola de gás venenoso. A probabilidade de que um único átomo radioativo decaia em 1 hora é exatamente 50%, se isso acontecer. O contador detecta a radiação,
Aciona um martelo que quebra a ampola e libera o veneno, matando o gato, segundo a interpretação de Copenhague. Enquanto a caixa permanece fechada e ninguém observa, o átomo radioativo está em superposição, tanto decaído quanto não decaído. E o gato, por consequência matemática inevitável, encontra-se simultaneamente vivo e morto, suspenso em um estado espectral de superposição, uma onda de probabilidade pura. Essa superposição persiste até o instante fatal em que abrimos a caixa e olhamos para dentro. O ato de observação provoca o colapso da função de onda, um dos processos mais misteriosos do universo. A nuvem infinita de possibilidades se condensa subitamente em uma única realidade concreta, ou o gato miando vivo, ou o corpo imóvel e frio. Essa ideia levanta questões filosóficas arrepiantes. A realidade existe independentemente de uma consciência que a observe. Ou é o olhar que a faz existir? Albert Einstein, profundamente incomodado com essa aleatoriedade, protestou com a famosa frase: Deus não joga dados com o universo, defendendo que deviam existir variáveis ocultas determinando tudo desde o início. No entanto, os teoremas de John Bell e os experimentos posteriores de Alan Aspect e de gerações seguintes de físicos demonstraram que Einstein estava equivocado. O universo é fundamentalmente não local. E a incerteza reside no cerne da matéria. Quando olhamos mais de perto para a trama da realidade, percebemos que a transição entre o mundo quântico e o mundo clássico não ocorre através de uma parede rígida, mas por meio de um processo nebuloso chamado decoerência. Na prática, é impossível isolar perfeitamente uma caixa, uma única molécula de ar batendo no gato ou uma mínima radiação térmica vazando pelas paredes já atua como observador silencioso, fazendo a função de onda colapsar muito antes de abrirmos a tampa. Hugh Everett, em 1957, propôs a interpretação dos muitos mundos. Ainda mais vertiginosa, a função de onda nunca colapsa. No instante em que o átomo decide seu destino, o universo se divide literalmente em dois ramos paralelos. Em um deles, você abre a caixa e encontra o gato vivo, abraçando-o com alegria. Em outro universo completamente separado, uma versão sua chora diante do corpo sem vida. Todas as possibilidades físicas se realizam em algum ramo dessa árvore cósmica infinita de realidades. E nós experimentamos apenas o fio de consciência que percorre um único galho. O ser humano é, ele próprio, como o gato dentro da caixa, um emaranhado quântico colossal com os 13,8 bilhões de anos de história do universo. Cada átomo de carbono, nitrogênio e oxigênio em nosso corpo foi forjado no coração de supernovas que explodiram bilhões de anos atrás. Somos, literalmente, poeira de estrelas que ganhou a capacidade de sonhar com as estrelas. O que chamamos de nada não é vazio absoluto, segundo o princípio da incerteza de Heisenberg. O vácuo é um oceano fervilhante de partículas virtuais que nascem e morrem incessantemente. Um potencial puro em ebulição constante. O gato de Schrödinger age como um mensageiro mitológico entre o mundo negativo das possibilidades ainda não realizadas e o mundo positivo onde os eventos se cristalizam. Parados à beira do abismo do desconhecido, seja olhando para aquela caixa de aço fria, ou erguendo os olhos para a faixa luminosa da Via Láctea, não somos meros espectadores passivos. Somos co-criadores da realidade. O universo talvez continuasse a girar segundo suas leis implacáveis sem nós. Mas graças ao ser humano ele ganhou olhos para se contemplar, uma mente para se maravilhar e uma voz para sussurrar: estivemos aqui. Se um dia tudo acabar, o legado mais precioso não serão monumentos gigantescos nem impérios efêmeros, mas aquela centelha de consciência que, no meio do caos, buscou ordem e significado. E aquela voz frágil que ousou dizer ao vazio: nós existimos. Nessa vastidão silenciosa do espaço de Hilbert multidimensional, onde números complexos e amplitudes de probabilidade tecem a rede da existência. Os batimentos cardíacos do gato e a respiração da humanidade ecoam como as notas mais orgulhosas da sinfonia do ser. A existência pode ser,
Na escala quântica, apenas uma vibração momentânea, porém esse instante é uma vitória roubada do nada que o nada jamais poderá negar. Se a humanidade se dissolver completamente no rio do tempo, o universo imenso se lembrará de que um dia existimos? Essa é a pergunta mais melancólica que ecoa entre os mares frios de estrelas. Nossa aparição no palco cósmico de 13,8 bilhões de anos dura apenas o piscar de um olho. Chegamos, olhamos para o céu negro, perguntamos, quem somos, e talvez voltemos ao silêncio. Mas antes que o fim inevitável chegue, deixamos nossa marca com coragem, não com torres que perfuram o céu, mas com aquelas pequenas mensageiras douradas enviadas ao abismo. Os Voyagers carregam nosso retrato, nossa voz e nossos cumprimentos para a escuridão infinita. Talvez, daqui a bilhões de anos, outra inteligência encontre essa garrafa e compartilhe nossa solidão. Mesmo que ninguém encontre, o importante não é receber resposta, mas ter tido a coragem de falar primeiro: estivemos aqui, amamos, tememos e nos perguntamos. Para compreender melhor essa linha tênue entre ser e não ser, entramos mentalmente mais uma vez naquela caixa de aço completamente selada. Ali, vida e morte se entrelaçam em um teatro quântico. O átomo radioativo tem exatamente 50% de chance de decair em 1 hora. Se decair, o contador Geiger aciona o mecanismo. O martelo quebra a ampola de cianeto e o gato morre, enquanto a caixa permanece fechada. Segundo a interpretação de Copenhague, o átomo está em superposição e o gato também, vivo e morto ao mesmo tempo. Uma probabilidade espectral. A função de onda abraça igualmente ambos os estados. Apenas a observação, o ato de abrir a caixa, faz a onda colapsar, elegendo uma única história. Esse experimento encerra uma crise epistemológica: o que é o espaço? O tempo, a matéria, as amplitudes de probabilidade, números complexos, criam um reino abstrato que não sentimos diretamente, mas que a matemática revela. O gato torna-se um anfíbio entre o mundo das possibilidades complexas e o mundo real das quantidades reais. Quando examinamos a matéria no nível mais profundo, a natureza corpuscular desaparece e tudo se revela onda. O gato é, na verdade, um emaranhado gigantesco de funções de onda interagindo, embora o ambiente dentro da caixa já provoque decoerência. Para o observador externo, a superposição persiste até o momento da medição. A existência não é absoluta, é relativa ao observador e ao sistema. O experimento rasga o véu do realismo ingênuo e mostra que o mundo não é soma de objetos independentes, mas uma teia de relações. Enquanto a caixa permanece fechada, entramos em um território onde a linguagem falha e as palavras perdem o sentido. O gato já não é carne e osso, é um vetor no espaço de Hilbert. Combinação linear de vida e morte. A superposição não é ignorância nossa, é a própria natureza da realidade. As paredes de aço preservam a coerência quântica, entrelaçando gato, veneno, martelo, contador e átomo em um único sistema. O emaranhamento quântico estende a incerteza do micro ao macro, até a medição. Vida e morte são fantasmas potenciais não realizados. A caixa torna-se uma zona tampão onde a causalidade se suspende temporariamente. A função de onda do gato se espalha como uma névoa densa pelo espaço. E a matemática quântica exige que ele esteja, simultaneamente, vivo e morto. A equação de Schrödinger descreve com precisão determinística a evolução temporal dessa função, mas nunca revela o resultado final. Mesmo no vácuo existem flutuações quânticas, e o gato interage continuamente com esse vazio. Do lado de fora da caixa, confrontamo-nos com os limites de nossa própria percepção. O mundo que vemos é apenas uma fatia estreita de uma realidade quântica muito mais vasta e estranha. No fim dessa jornada cósmica, enfrentamos os segredos mais profundos do universo e descobrimos que eles vivem dentro de nós. O sinal fraco enviado pelos Voyagers, assim como nossas perguntas e nosso assombro, permanecerá gravado para sempre na função de onda cósmica.
Esses dois viajantes solitários continuam sua rota pelo coração gelado e insondável do espaço, deixando para trás o calor familiar do Sol, a uma velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora. Em fevereiro de 2026, carregam nos peitos os discos dourados, resumo da alma humana, ondas do mar, risos e choro de crianças, canções de baleias, trovões, saudações em 55 línguas, 116 fotografias de nossa diversidade. Não é apenas uma missão científica, é a carta de amor desesperada e orgulhosa de uma civilização que sabe que pode desaparecer, enviada ao esquecimento eterno. O rio do tempo flui por bilhões de anos, nossa vida é um relâmpago, uma batida de asa de borboleta. Se um dia desaparecermos, restarão esses mensageiros como testemunhas únicas: estivemos aqui, amamos, tememos, olhamos para o céu escuro e perguntamos, por quê? Nossa existência é a resposta digna ao silêncio ensurdecedor do cosmos. E nessa busca tocamos as leis mais estranhas da realidade, onde vida e morte, ser e não ser se entrelaçam no drama enevoado do mundo quântico. Niels Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Hugh Everett, John Bell e todos os grandes espíritos que caminharam na linha tênue entre loucura e genialidade carregaram a tocha do conhecimento quântico para a humanidade. Seu desejo insaciável prova que, por mais vasto e silencioso que seja o universo, quando olhamos para as estrelas, toda a trama do espaço-tempo treme. Somos o universo tentando compreender a si mesmo. Na biblioteca infinita da criação, o rastro daquele ser pequeno que olha para o céu e sonha jamais se apagará. Diante de infinitas possibilidades de nada, escolhemos existir e deixamos no escuro infinito uma mensagem de amor. Estivemos aqui, vivemos, observamos e, com nossa existência dolorosa e bela, tornamos o universo mais significativo. No final dessa viagem cósmica, confrontamos os mistérios mais profundos e percebemos que eles habitam dentro de nós. Como o sinal fraco dos Voyagers, nossas perguntas e nosso espanto ficam gravados para sempre na função de onda do cosmos. Queridos amigos, a maior lição que tiramos dessa imensa engrenagem do universo é esta: assim como os Voyagers atravessam pacientemente bilhões de quilômetros, assim como o mundo quântico acumula probabilidades até cristalizar uma realidade, confiem no poder do tempo em suas vidas. Não se deixem abalar pelos ruídos de curto prazo, pelas quedas momentâneas dos mercados ou pelo caos passageiro da existência. O valor verdadeiro constrói-se com paciência, conhecimento e visão de longo prazo. O investimento que vocês fazem em sua mente e em seu futuro é a única fortaleza capaz de resistir à entropia do universo. Nunca deixem de olhar para as estrelas, mas mantenham os pés firmes no chão. Que a luz do conhecimento ilumine sempre o vosso caminho. Com amor e respeito. Até breve.